Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Bom dia a todos. Então hoje nós iniciamos mais uma aventura com a leitura e comentários da vida de São João Bosco. Um santo também do século XIX, né? Aqui guiados pela pena de Henri Guéon, que vocês conhecem da biografia de São João Maria Vianney, e eu espero que todos gostem aí dessa biografia escrita por esse extraordinário escritor, né? Tal como na biografia de São João Maria Vianney, existe uma biografia, também em português, de São João Bosco, muito mais detalhada, muito mais extensa em documentos, em fatos, que é publicada pela editora Flos Carmeli. Agora, essa biografia aqui mais reduzida, né, ela é muito mais, digamos assim, a prosa é muito mais interessante e as observações e insights do autor muito mais ricas, né, do que a biografia mais extensa, né? Então, se quem tiver interesse em saber mais, né, sobre os detalhes da vida de São João Bosco, né, pode procurar então nessa biografia mais extensa. Nós estamos aqui na introdução do livro, né, na página 7. E é tão interessante essa introdução. Vamos a ela. Por se ter recusado durante muito tempo a obedecer, o nosso mundo aspira à servidão. Os individualistas se fazem bolchevistas ou nazistas. Lembramos que ele escreve entre as duas guerras, né? Nos seus bons tempos, eles não tinham sarcasmos suficientes para uma religião que tenta, segundo dizem, fundir todos os homens por um só molde. Não confessava ela a intenção de imprimir em todos a mesma semelhança à imagem única, exemplar daquele, com letra maiúscula, que veio assumir o homem, com letra maiúscula, na sua plenitude, ao ponto de se poder dizer dele ecce homo. Esqueciam que essa religião também ensina a diversidade imutável, irredutível da criação. Aqui o Henri Guéon está respondendo, né, a uma crítica filosófica dos nossos inimigos, antropológica talvez, de que a nossa religião tenta fazer de nós todos uma espécie de um só homem, né? Ou seja, nós, quando nos convertemos à nossa religião, nós ficamos parecidos com todos os outros católicos, né? Essa era a crítica, né? E aqui ele vai opor, né, a grande diversidade da criação e quão diversos somos nós, né? Não há no mundo duas boninas, duas hastes de planta, duas borboletas idênticas.
Com mais forte razão, 2 homens. Com mais forte razão, 2 santos. Aqui eu lembro de Chesterton, né, que ele dizia que a diversidade dos santos é muito maior do que a diversidade dos criminosos. Naquele modo chestertoniano de falar, né? O homem não é um motor de carne fabricado em série, com suas peças sobressalentes. Para nós, cada alma, cada pessoa humana provém de um ato criador diferente, completamente novo e imprevisto, que não pode ser repetido. Essa originalidade específica de que é dotado o mínimo de nós, o artífice soberano não a terá realizado justamente para aniquilá-la, elevando-nos até ele? Um dos meus amigos, que tinha passado o dia em Monte Cassino, confessava-me humildemente sua maior surpresa de Nietzscheano, seguidor de Nietzsche, né? Verificara nessa sociedade de monges sujeitos a uma regra comum, vivendo a mesma fé, uma diversidade extraordinária de tipos. Os traços individuais, em vez de se dissolverem, pareciam-lhe mais acentuados. Tornando-se comunista, poderia ele afirmar que o mesmo acontece na Rússia, onde o homem só é submisso ao homem sem nenhuma intervenção de Deus? A experiência nos ensina, se para isso nos bastasse a teologia, que a graça respeita os dons da natureza e se compraz em valorizá-los, reforça-os, purifica-os, exalta-os, consuma-os. O universo dos espíritos e dos corpos gloriosos não há de ser menos cambiante, menos cheio de contrastes, menos singular nas suas partes. Aqui ele já está falando do céu, né? Que nós seremos tão diversos lá quanto somos aqui ou até mais, né? Aí ver-se-á cada pessoa tal como foi criada, com seus caracteres próprios fixados na perfeição. Aqui fica esse aviso aos ingênuos, que gostam de dizer, sem malícia, aliás, a gente se aborrecerá muito no paraíso. É uma brincadeira comum essa, né? Pelo menos eu já ouvi isso muito durante a minha vida, né? Que no céu a gente fica... o céu é uma coisa muito sem graça, né? Porque nós vamos ficar lá, né? Ouvindo os anjos cantar, etc. E é muito aborrecido, né? Essa existência lá no paraíso, né? Então ele está chamando atenção para isso, né? Eu mesmo não tinha muita certeza de não me aborrecer em companhia dos santos. Quando tive de me ocupar com seus trabalhos nos meus livros e peças teatrais, senti como meu amigo ante os filhos de São Bento, no Monte Cassino, né? O espanto maravilhado que dá o espetáculo de uma multidão variada, como a que se vê em um país onde se misturam raças, no cais de um grande porto, ou sob o tombadilho de um navio. Cada vez um novo detalhe surgia, simples ou sutil, cotidiano ou romanesco, heróico ou feérico, trágico
e muitas vezes cômico. Santa Cecília, perto de São Maurício. São Gil, perto de São Genésio. Santa Germana e Santo Aleixo. O Doutor Angélico e o Poverello. Cada vez diferente. Doutor Angélico é o São Tomás, né? De Aquino, Santo Tomás de Aquino. E o Poverello, São Francisco de Assis. Não há dois santos mais diferentes, né? Aliás, essa é o tema, né, que o Chesterton usou na biografia de São Francisco, de Santo Tomás de Aquino, né? Ele começa a biografia de Santo Tomás de Aquino comparando esse santo com São Francisco de Assis, né? Porque realmente a diferença realmente é muito grande, né? Desses dois santos, né? Por que procurar meus exemplos tão longe? Basta o nosso tempo. Alguns anos passados, sob os nossos olhos, a Igreja consagrou 2 santos e 2 santas, glória do século XIX. Estas, francesas, aqueles, italianos. Estas, modéstias e levando vida reclusa, encerrando um perfume secreto numa vida de contemplação. Santa Teresa de Lisieux e Santa Bernadette de Lourdes. Santa Teresa de Lisieux, em relação à qual o próprio Henri Guéon escreveu uma biografia também extraordinária e que talvez nós a leiamos na sequência dessa aqui, certo? Publicado pela editora Quadrante. E Santa Bernadette de Lourdes, né? Da qual eu sempre indiquei para vocês, e tem inclusive um vídeo no meu canal do YouTube indicando esse livro, chamado Canção de Bernadette. E também tem uma biografia do François Trochu, muito completa dela. Então, essas 2 francesas, né? Santa Bernadette também era uma santa de vida reclusa, né? Um convento. Os outros 2 de vida externa, lançados entre a turba, mostrando sem tréguas sua intrepidez. São João Bosco e São José Cotolengo. Lá, a oração. Aqui, a atividade. Que oposição! Que riqueza! Vou ocupar-me agora de São João Bosco. Ainda um santo, desculpe-me, mas ainda um original. Então, nessa pequena introdução, né, a Henri Guéon levanta uma questão muito visível, né, para quem tem o costume de ler a vida dos santos, né, que é contrário ao que os nossos inimigos dizem de nós, né, que a nossa religião, ela, ao invés de pasteurizar todo mundo, né, porque todos nós tentamos na nossa vida religiosa a imitação de um homem, que é Deus, imitação de Cristo, né?
e eles externamente têm a impressão de que nós todos nos tornaremos iguais, né? E é exatamente o contrário, né? Para justamente mostrar, né, a unidade, a simplicidade de Deus, nós nos tornamos completamente diversos um do outro, né? E a própria natureza, né, para mostrar a unidade e simplicidade de Deus, tem que, na ordem da criação, né, se mostrar tão diversa. É a única maneira de nós, né, termos uma ideia com a nossa razão, né, da unicidade e simplicidade de Deus, é justamente através da diversidade da criação. E dentro dela, obviamente, da diversidade dos homens, né? Cada um de nós mostrando um aspecto dessa infinita e inconcebível unidade, né, do nosso Criador, né? Então, livro primeiro, aqui os capítulos vão se desdobrar o nome deles será livro, né? Turim, seus tesouros, seus campos. A infância de João Bocchetto, o aldeão, o acrobata, o catequista. Item 1. Turim é a menos visitada de todas as cidades italianas. Não é famosa aos olhos do turista, nem como cidade de arte, nem como cidade histórica, nem de diversão. Isso na época dele, né? Fundada na época romana, próspera sob os imperadores, disse-ia que atravessou os séculos da Idade Média à pré-Renascença, sem deles guardar marca. As agitações das tribos, dos condottieri, das comunas, as iniciativas dos príncipes, dos papas, dos monges, dos mercadores, as invenções dos artistas, as excentricidades dos santos, tudo o que fermentava nessa ocasião na Península Itálica, de violento e magnífico, de heróico e deleitável, de sensual e espiritual, não perturbou seu equilíbrio, sua convicção, sua placidez. Aqui tem uma nota a respeito dos condottieri. Condottieri, termo italiano para líder. Na época do Renascimento, os condottieri eram pequenos tiranos numa Itália de poderes fragmentados, que buscavam soberania própria contra os poderosos que se fortaleciam, e que, como líderes de um exército mercenário, punham-se a serviço de estados maiores para conseguir algum suporte, dinheiro, impunidade dos crimes ou expansão dos seus domínios. Parece que o senso estético manifestou-se tardiamente. A escola piemontesa não produziu verdadeiros mestres. Nota-se isso no museu, que possui, aliás, obras de primeira ordem. O viajante, informado por um guia, ali passará uma ou duas horas proveitosas, percorrendo talvez algumas coleções de armas comparáveis à Armeria de Madrid. Depois retomará apressadamente o trem. Então é uma cidade comparada com as da Itália, né? Sem muito interesse, né? Essa visão externa da cidade, à época,
que Henri Guémon estava escrevendo o livro, né? Veja que um bom escritor, né, um bom autor, né, sempre se aproxima, né, do seu assunto pelas bordas, né? Então, para ele nos contar, né, a vida do santo São João Bosco, que viveu em Turim, ele se aproxima de Turim na época em que ele escreve e dá uma impressão de Turim, né, para nós. Ele vai fechando o assunto, né? É uma técnica, né, de escrita muito interessante, né? Então, passa-se por Turim, fica-se poucas horas, pega o trem de volta. Que ele, o turista, né, o visitante, não queira perder tempo nas inúmeras igrejas, quase todas de estilo jesuíta, que lhe apresentam de quando em quando um aspecto contornado ou acadêmico, pintado, enfeitado e dourado interiormente, como salas de baile e de teatro, não o censurarei, apesar de esse estilo me ser caro por motivos que não vêm ao caso. Algumas são lindas. São Francisco de Assis, São Lourenço, a Consolata, a Catedral. Mas iguais existem na Europa, e achamos que nenhuma delas merece, sob o ponto de vista artístico, um exame particular. Mas, concedido esse ponto, ainda resta muito a dizer, a ver e admirar. Pois a cidade de Turim não se resume em tal museu, tal quadro, tal maravilha oculta, tal surpresa original. Turim é um conjunto, um todo, uma cidade, a própria cidade, a cidade como cidade, a obra-prima urbana do velho continente. E sem dúvida, podemos achar outras tão perfeitas, como por exemplo, Salzburgo. Grandes cidades não. E eu lamentaria de todo o coração quem não sentisse, desde o primeiro contato, a influência de sua ordem, de suas linhas, de sua grandeza, de sua unidade, de sua majestade, de sua plenitude, de seu vigor. Os romanos estabelecem o seu plano. Os romanos estabeleceram o seu plano. Ela se submeteu a eles. Pelo menos foi retraçada, reconstruída, de acordo com o plano original durante os 3 séculos clássicos, com uma inflexibilidade que exclui qualquer imprevisto. Do século XVI ao XVII, tomou sua forma definitiva e seus novos quarteirões, obedecendo ao mesmo estilo, o confirmam. Foi a geometria que presidiu seu nascimento, que regulou seu crescimento, que zela sobre o seu acabamento. Vastas praças regulares ou quadradas, ruas largas e compridas, que se cortam formando ângulo reto, arcos e arcos, a rua Rivoli, multiplicada por 100. Altos frontispícios,
sacadas maciças, com o mesmo tipo de consolos e balaustradas. O mesmo jogo de proporções, repetindo-se ao infinito, nas janelas, nas portas, nos cheios, nos vazios, na espessura e na aeração. E todos esses blocos arrumados parecem uma só carreira, esculpidos na mesma pedra clara, regular, dura, luminosa, sempre a mesma em juventude como em antiguidade. Acrescentai as igrejas, as cúpulas, os campanários, e tereis o monumento de Turim. Grande desenho arquitetônico, realizado sem desânimo e que ganha um pouco cada ano na desordem dos subúrbios. Queixam-se da sua monotonia. É a do Vaticano e de Versailles. Cidade morta? Não acrediteis. Um povo calmo, mas ativo. Um pouco rude, mas vivo. Anima. Ela comercia e especula. As ondas do Douro e do Pó ligam-na à vida do campo. Possui cais, pontes e, além do anel que a cerca, há redondos e verdejantes pomares. A natureza a penetra pouco, mas cerca e encanta com um horizonte cheio de folhas, vasto e diferente, que o semicírculo dos Alpes, algumas vezes próximos, outras longínquos, fecha a guarda sem oprimi-la. Que descrição mais interessante, né, do Henri Guéon, né? E o que mostra, né, que ele é um não só um admirador da cidade, mas um grande conhecedor dela, né? Para que uma pessoa tenha essa impressão de uma cidade, né? Ele deve ter sido um visitante contumaz da cidade, né? Tá certo? E óbvio, um grande escritor, né, para colocar no papel todos esses sentimentos que a cidade faz brotar nele, né? Gosto de Turim e de seus arredores, como amo a saúde, a razão, a economia, a estabilidade e a generosidade. Lá sinto o povo respirar à vontade e andar honestamente. Lá viveria tão feliz quanto ele, folgada e dignamente, sem grandes exigências espirituais, pois essas devem faltar-lhe um pouco. Sua fé comum lhe é bastante. Isto a propósito da terra. Vamos mais longe. Omitimos o mais belo. 3 tesouros de amor, inapreciáveis, desprezados pelo viajante, e que o seu guia, vermelho ou azul, apenas assinala. Não são nem de ordem estética, nem de ordem natural. E esta a razão de não serem apreciados. Turim possui o Santo Sudário, imagem autêntica de Cristo no negativo, impressa sobre o pano que o envolveu no sepulcro. Esta dolorosa relíquia, raramente exposta aos fiéis, reina dentro de um nicho de ouro, no fundo do couro da catedral, perto do arco
em cima do altar-mor que ele faz guarda com enormes candelabros de prata. A catedral é a mais antiga igreja de Turim, exceção sóbria e austera. Colunas altas, redondas e brancas, sem exageros, sem vaidade, e a oração disto se ressente. Então esse é o primeiro, né? A primeira coisa aqui que não está nem na ordem da estética, nem na ordem natural, né? Ele diz aqui 3 tesouros de amor, né? Primeiro, então, o Santo Sudário, de que tanto se falou, né? Depois, inclusive dessa época, tantos exames científicos, né? Tantos relatórios, né? Que depois saíram, então, aí, por aí na internet, etc. Turim possui, em segundo lugar, a Casa da Divina Providência, fundada por São José Cotolengo. Cidade dentro da cidade, onde a parte residual mais horrível de nossa espécie é alimentada, cuidada e amada por amor de Deus. Classificados segundo seus males nos respectivos pavilhões, subsistem há 100 anos, sem renda fixa, e nunca lhes faltou nada. Deus os sustenta dia a dia, e um por um se revezam, cegos, surdos mudos, mancos, corcundas, cancerosos e mesmo doidos, na capela resplandecente para adorar o corpo eucarístico do Salvador. Este imenso pátio de milagres nos dá a medida da prodigiosa caridade do Cristo. A obra surgiu no início do século XIX, em um estreito cômodo, que ainda pode ser visto, onde um homem de bem resolveu deitar em sua própria cama um estropiado apanhado na rua, em noite de inverno. Seu segundo tesouro de amor, né? Enfim, Turim possui, a poucos passos dali, nesse mesmo subúrbio de Valdocco, outrora miserável, hoje renovado e repleto de fundações, a obra de Dom Bosco, que é também cidade tríplice agrupada em volta da estátua do santo, da igreja que ele levantou, a Maria Auxiliadora, para que cuidasse das almas dos pequenos vagabundos. Ali se vê isolada no alto a Virgem coroada de estrelas. Ali, com a mão direita, abençoa a casa de suas santas filhas, e com a esquerda, a enorme tipografia que derrama sobre o mundo a palavra de ordem de sua bondade. Cobre com seu manto os edifícios do oratório e da ordem dos salesianos, que se agrupam atrás dela com suas grandes oficinas barulhentas, suas salas de estudo cheias de recolhimento, seus pórticos e os pátios onde ressoam gritos e jogos. De um miserável cochicciolo de má fama, de um telheiro úmido e vacilante, entre os terrenos vagos da zona de Turim, São João Bosco, em menos de um século, fez surgir um paraíso espiritual apoiado sobre pedras sólidas,
para as crianças ameaçadas ou perdidas que ele reconquistou ao mundo, que ele reconquista ainda dia a dia pelo seu inesgotável amor. A pobre casa Pinardi, que aqui se erguia, irradiou o amor até as extremidades do globo, da Europa civilizada até a terra dos Pantagões. Eis a prova tangível. Esses monumentos saídos da terra, esta cidade dentro da grande cidade, concreta e maciça como ela, mas que representa nada menos que uma vitória do Espírito de Deus. Com sua poderosa estrutura, seu grande estilo, lógico e claro, a cidade de Turim não é um belo corpo sem alma. Com seu desígnio, o pai, perto da mortalha de seu filho, inspirou e realizou dois dos maiores milagres da caridade cristã. Isso é uma pergunta. Com que desígnio o pai, perto da mortalha de seu filho, inspirou e realizou dois dos maiores milagres da caridade cristã? Sem dúvida, para nos demonstrar que a virtude do sangue divino não podia permanecer como um segredo dos contemplativos, das almas que o mundo ignora, mas que devia se comprovar não somente por orações, mas também por obras, impondo-se a todos os olhares. Então, aqui ele se pergunta, né? Turim é a cidade do sudário, né? E desses dois milagres. Né? Então ele tenta, né, explorar esse mistério, né? De por que o Deus Pai, né, nos dá esses dois milagres perto da mortalha de seu filho, né? E aí ele só pode concluir, né, que é para mostrar a virtude do sangue do nosso divino Salvador, né? Como que ele santifica, né, as pessoas e as obras, né? Este é o único meio, talvez, de derrotar no seu próprio terreno o materialismo de um tempo envaidecido pelas suas descobertas, que não acredita mais em Deus quando pregam por palavras, mas que quer ver resultados práticos. Essa descrição do mundo, né? Do mundo na época em que Henri Guéon escreveu, né? Pode ser aplicado com muito mais razão, né, ao nosso mundo, né, de hoje, né? Quase 100 anos depois, né, que o Henri Guéon escreveu isso aqui, né? O mundo entre as duas guerras foi um mundo completamente devastado, né? A Primeira Guerra, ela terminou um ciclo do início do século XX que os intelectuais, né? Essa palavra tão terrível para nós hoje, né? Eles comemoravam, né, nesse início de século, né,
o que se convencionou chamar, né, esses intelectuais chamam, né, de Belle Époque, né, em que o mundo estava totalmente esquecido de Deus, totalmente mergulhado numa esperança vã, né? Depois de um século XIX de grandes conquistas na ciência, né? De que, puxa, agora nós vivemos numa época de ouro, né? A Belle Époque foi uma época de devassidão completa, né? Da humanidade, né? Época de uma Paris completamente internacionalizada para todo tipo de devassidão, né? E o homem tinha a impressão, exceto alguns pensadores dessa época, que já havia nessa degradação algo de terrível, mas a maioria das pessoas vivia numa espécie de paraíso, né, terrestre. E a guerra, que matou milhões de pessoas, né, veio alertar, né? E aí se viu uma espécie de completa depressão da humanidade, né? Para os mundanos, né? Foi uma época de desespero, né? Desespero completo, né? Aqui ele chama atenção para o materialismo, né? E é exatamente nessa época, né? Nessa época de, digamos assim, de completo esquecimento de Deus, né? E lembremos aqui, né, que foi exatamente aí, no início da Primeira Guerra, né, que Nossa Senhora, sabendo o que nos esperava pela frente, né, apareceu aos 3 pastorzinhos de Fátima, né? Não nos esqueçamos disso, né? As aparições, né, de Nossa Senhora tem sempre um significado que ultrapassa aquele momento, né? Por isso, para que a gente entenda, né, cada uma das grandes aparições de Nossa Senhora, é preciso fazer um estudo do seu tempo, né? Um estudo do seu tempo, do tempo em que ela apareceu, né? E também da região em que ela apareceu, enfim. Nossa Senhora é uma grande política e uma grande general, né? Uma lutadora nas frentes de batalha, né? E toda aparição de Nossa Senhora, claro, tem a dimensão espiritual que é inequívoca, né? Mas tem também essa dimensão de inserção na vida material das pessoas, na vida social, na vida política, na vida essa vida que é percebida pelo homem daquele tempo, né? E ela vem alertar. Nossa Senhora não vem alertar para os perigos de sempre que o homem corre, né? Mas os perigos daquele momento, né? Então, exatamente no final da tal Belle Époque, não é, que Nossa Senhora aparece. E aqui Henri Guéon, ele escreve já depois de uma das tragédias, né, do século. E então veja bem, nesse capítulo, né, só porque eu admiro demais o estilo do Henri Guéon, vocês me desculpem de estar, enfim, insistindo nisso, né, no estilo do Henri Guéon, né. Vocês vejam que
ele se aproxima de São João Bosco, não é? Como se a gente tivesse se aproximando de São João Bosco. Quer dizer, como se a gente fosse fazer uma viagem a Turim. Não é? É como se a gente estivesse pegando um carro, sei lá, do aeroporto de Turim, entrando na cidade, observando a cidade, a caminho de São João Bosco. Não é? Certo? Então ele começa com a materialidade da cidade, não é? Com as observações da vista dele, da cidade, da arquitetura, do estilo, etc. Não é? Depois ele sobe o tom, não é? Observando os 3 tesouros, que ele chama 3 tesouros de amor da cidade. Descreve os 2 primeiros, que não é exatamente o de São João Bosco, para então chegar a São João Bosco, né? Tá certo? Então essa aproximação do biógrafo, né, já é uma marca de um grande escritor, né? Tá certo? Eu sempre falo para muita gente que vida de santo é muito, muito, muito importante. A gente lê sempre, né? Espero que eu já tenha demonstrado que eu sou um grande admirador da vida dos santos, né? Mas é muito raro nós encontrarmos uma vida de santo que é também uma obra literária, no verdadeiro sentido da expressão, né, obra literária. Às vezes é uma descrição muito simples, não estou desmerecendo as descrições simples, só estou dizendo que quando a gente encontra, não é? Na obra de uma vida de um santo também uma grande literatura, nos alegra muito, né, o espírito, porque a grande literatura ela tem outras vantagens, né, de nos estimular a nossa imaginação, né, de cobrir, né, a vida de um santo de todo uma dimensão imaginativa e literária que a pura descrição simples de sua vida não nos dá, né? Tá certo? Então, assim, existem muitas descrições literárias, né, de vida de santo, e por isso eu insisto em ler o Henri Guéon aqui para vocês, né? Porque é uma... Se vocês, por exemplo, compararem, né? Se vocês tiverem oportunidade de comparar, por favor, percebam essa diferença que eu indiquei aqui, né? Se vocês lerem, por exemplo, a vida de São João Bosco, né? Nessa obra que eu indiquei no início, né? Da Flos Carmélias, vocês vão ver, claro, a obra é muito boa, muito bem escrita, etc. Mas não tem esse perfume literário, né? É uma obra em que você sente falta dessa escrita, né? Dessa boa escrita. A mesma coisa com a biografia do São João Maria Vianney, que nós acabamos de ler. Se vocês pegam, por exemplo, uma biografia muito, 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 muito mais completa de São João Maria Vianney, que é escrita pelo Trochu, né? que é um calhamaço de livro, com todos os detalhes, enfim, a genealogia dele, todos os amigos que ele encontrava, toda a igreja, todos os detalhes. Vocês vão ver que é diferente, né? Que é muito diferente de uma obra literária escrita por um fiel católico, né? sobre o santo, né? Tá certo? Pois bem,
A Ana Paula está dizendo aqui, né? Há uma poesia no modo de escrever. A gente sente que tem alguma coisa ali. E essa coisa que tem ali chama-se literatura. Né? Essa coisa do bom escritor que nos leva a outras dimensões. Né? Aqueles... É curioso, né? Porque esse capítulo inicial aqui pode causar várias impressões, né? Aqueles que querem saber detalhes da vida do santo ficam meio assim impacientes com essa introdução. Falam, mas peraí, vamos lá, ele está descrevendo prédio de Turim, mas o que é isso? Eu quero saber. Mas assim, é importante porque é o modo que ele está nos aproximando de São João Bosco, né? Ele está descrevendo a cidade de São João Bosco, né? Poucos anos depois que ele morreu, né? Então assim, é como se ele pegasse na mão da gente e fosse nos levar lá a Turim e contar a história pra gente, né? Como se ele estivesse do nosso lado contando uma história, né? Tá certo? Eu espero que vocês também gostem desse estilo, dessa coisa literária, né? Como eu disse, são poucas as obras literárias sobre Santos, né? E a gente deve saborear, né, essas obras da maneira conveniente, tá certo? Eu pergunto se vocês têm algum tipo de observação, além da que foi feita aí pela Ana Paula. Nós estamos aqui na página... Terminamos a página 16, vamos começar o segundo item. Sim, deu vontade de ir lá, não é? Então, pois é, a grande literatura faz isso com a gente. Ela nos leva imaginativamente, né, aos lugares e a gente fica com vontade de ir lá pessoalmente, né, para sentir isso que o autor nos passou, né? Assim, é muito bom isso, né? A literatura é uma viagem, né? Às vezes há coisas materiais, como aqui Turim, né? Puxa vida, vou lá em Turim, vou andar pelas ruas para sentir a mesma coisa do Henri Guion. E às vezes há coisas imaginárias, né? A literatura não tem limite, né? E então assim, eu me emociono com esse tipo de literatura, porque ler esse autor sobre os santos, né, nos desperta coisas de uma diversidade de sentimentos que a gente tem, que não é só aquele sentimento devocional que é importante, etc., né? A gente se torna, digamos assim, contemporâneo do santo, né? A gente vê o santo andando, agindo, indo para lá, indo para cá, né? Então, é isso. Muito obrigado, então, pela presença de todos e continuaremos amanhã a nossa caminhada aqui no livro. Estamos no início, então, da página 17, ok? Tenham todos um santo dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.